os 7 características de Satanás, 7 enganos satânicos que o diabo coloca nas pessoas. Para quem já serviu os encostos no passado, sabe que é verdade. Muitas pessoas eles duvidam das coisas que são pregadas dentro da igreja porque elas não têm conhecimento nenhum das coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural ele não aceita as coisas espirituais, porque elas se ensina espiritualmente. Então o diabo ele sabe que muitas pessoas não crêem, então ele engana as pessoas. Então são 7 características que ele realmente engana a pessoa. Em primeiro lugar, o diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Vê que tem pessoas que dizem assim, o inferno é aqui mesmo, isso é bobagem, isso é coisa de crente, o inferno não existe. E a Bíblia fala, lá no livro de Salmo, no capítulo 9, versículo 17, que todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Então aqui, nessa primeira item aqui, o diabo já está enganando as pessoas. E muitas pessoas não duvidam da existência deles e até acham que não existe o inferno. Segunda característica de Satanás, o diabo rouba a palavra de Deus dos corações das pessoas. Como está escrito no livro de Mateus 13, que diz assim, todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o diabo e tira o entendimento da pessoa. Então essa é a segunda característica de Satanás. Ele faz a pessoa se distrair dentro da igreja, conversar com aquela pessoa do lado, olhar para a janela, olhar para o relógio, perguntar que hora o pastor vai terminar com essa reunião. Levanta, vai tomar água no bebedouro, fica pensando lá na casa dela, lá, fica pensando que hora o pastor vai terminar o culto. Então tudo isso são artimanhas de Satanás para que ele possa te roubar tuas bênçãos. Terceiro, o diabo envia pessoas erradas dentro da igreja, que a Bíblia fala que é o joio no meio do trigo. É o que mais ocorre hoje. O falso crente, ele chega ali, a paz do Senhor, irmão para lá, irmão para cá, mas no entanto é o joio no meio do trigo. E ainda fica fazendo a cabeça dos outros para tirar as pessoas da fé. É o que mais ocorre hoje. Essa é a terceira característica de Satanás. A quarta é porque ele coloca doença nas pessoas, tá? Nós temos o exemplo da mulher hemorroida que estava com hemorragia. Essa mulher, ela vivia 18 anos. Ela vivia 18 anos com aquela enfermidade. A palavra de Deus diz assim, estava ali uma mulher que tinha o espírito que lhe causava uma enfermidade, já há 18 anos, e ela andava encurvada e não conseguia direitar-se de modo algum. E vendo a Jesus, clamou e disse, mulher, está livre dessa enfermidade. E colocando as mãos, ela se direitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então aqui está a prova que o diabo coloca doença nas pessoas. O quinto item dele, ele coloca tormento da pessoa, ele faz a pessoa ser perturbada. Você pode ver que a pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela fica perturbada, ela já fica com mágoa, ela não libera o perdão, tá entendendo? Ela não aceita. Vê uma outra pessoa, dá um conselho para ela, diz, ó, fulano, vai lá, pede perdão para aquela pessoa, entendeu? E ela não consegue dar o perdão porque o diabo está ali. Então essa é a quinta característica de Satanás. Ele não libera o perdão, entendeu? Ele coloca doença, ele coloca depressão, ele não deixa a pessoa ter paz, porque a pessoa vive toda a vida atormentada, brigando, gritando, entendeu? São características
que Satanás coloca na pessoa, sem ela perceber. O sexto engano de Satanás. O diabo engana as pessoas e leva a pessoa para a religião falsa. Justamente quando ele trabalha muito na pessoa que tem o amor ao dinheiro, porque a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta. E muitos se desviam da fé e vão receber tormentos. É o que ocorre muito com as pessoas que saem da igreja, justamente por causa disso aqui. Entendeu? Pessoas que têm o amor no dinheiro. E, no entanto, ele coloca na mente da pessoa que não precisa a pessoa dar dízimo. E lá na frente, ele faz a pessoa ter um prejuízo. Rouba o carro dela, estraga o carro, vive gastando com remédio, vive gastando com os filhos. E só prejuízo financeiro, porque ele engana e coloca na cabeça que sabe que o povo é agarrado no dinheiro, entendeu? A Bíblia diz, dai o que é de César e dai o que é de Deus. Você tem que saber administrar o teu dinheiro, tá entendendo? Porque o diabo ele vai sempre trabalhar. Por isso que na mídia aí o que mais se vê falar é pastor ladrão, pastor que rouba. Mas o diabo não vai falar para a pessoa como é que ela chegou ali na igreja. Ele não vai falar que a pessoa chegou com câncer, ele não vai falar que a pessoa chegou com depressão, ele não vai falar que a pessoa era drogada, ele não vai falar que a pessoa era traída no amor, que ela não tinha sorte no amor com ninguém, ela tinha que pagar uma pessoa mais jovem para poder viver com aquela pessoa, entendeu? O diabo não vai fazer isso aí. Ele jamais vai fazer a pessoa entender que o pastor da igreja precisa de recurso financeiro, que está escrito que Jesus disse, ide para o mundo todo e pregar o evangelho para toda criatura. Aí eu te pergunto para você que é inteligente, como o pastor vai pregar o evangelho no mundo todo sem dinheiro? Então, o dízimo ele é aceito justamente para isso, para espalhar o evangelho, para livrar pessoas que querem se matar, pessoas que são doentes, pessoas com depressão, pessoas drogadas, prostituta, homossexual, lésbica, e etc, etc, etc. Entendeu? Por isso que a igreja, ela necessita de recursos financeiros para poder salvar as pessoas, porque o governo não dá nada para a igreja evangélica, entendeu? Inclusive o pastor, quando ele é chamado para pastorear uma igreja, ele não pode se envolver com o negócio e sair fora, que é trabalhar de pedreiro, carpinteiro, servente, de trabalhar em Uber, como muitos aí fazem isso, entendeu? Nós temos um caso bem recente que aconteceu essa semana agora, que um rapaz ligou para o pastor que queria se matar, e ele já estava todo cortado, expulso, todo cortado, e o pastor disse que não podia ir porque estava trabalhando. Então você vê que é isso que o diabo faz, levar as pessoas para religiões erradas, pessoas que não pregam a verdade, pregam só o que interessa, entendeu? E pastores que têm medo de pregar a palavra de Deus, porque tem receio que as pessoas saiam da igreja e eles perdem o dinheiro. Amém, pessoal? E no sétimo, que é o último, o diabo ataca a mente das pessoas para afastar a pessoa de Deus. É como diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1 diz assim, versículo 28, olha como ele entra na mente das pessoas. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, aqui no Romanos 1, versículo 28, por rejeitar o conhecimento de Deus, Deus entregou pela sua própria mentalidade condenável para fazer coisas que não convém. Olha bem o detalhe, vou repetir de novo. Assim, por haver rejeitado, pessoas que não aceitam, que são enganadas pelo diabo, saem da igreja até batendo com a língua nos dentes, falando mal do pastor. Essas pessoas que o próprio Deus envia os demônios. Aqui está bem claro, ó. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Deus enviou
a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convém. Por isso que você vê pessoas que não aceitam a palavra de Deus, às vezes estão com câncer, estão com AIDS, estão com problema com os filhos, estão com problema com o marido, estão com problema com a mulher, estão com a vida atormentada porque rejeitaram a palavra de Deus quando estavam dentro da igreja. E diz mais aqui: cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes a Deus, insensato, indigno de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que se declara digno de morte, que praticam essas coisas, não somente fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Então, cuidado quando você rejeita a palavra de Deus dentro da igreja. Que quando aí vem a ira de Deus, e Deus dá ordem para Satanás entrar na mente das pessoas. Por isso que nós, pastores, oramos na cabeça das pessoas, porque é na cabeça, nos pensamentos, que o diabo entra e faz uma festa, como diz aí fora. Ele faz a pessoa ser dominada por ele, através da mente da pessoa. Por isso que você vê até pessoas que eram bem casadas, homens largar a mulher para viver com outro homem, e mulheres bem casadas largar a mulher para se juntar com outra mulher. E quando a pessoa não libera o perdão, ela tem mágoa, o próprio diabo leva ela à destruição. A mágoa mata, a mágoa é o próprio suicídio espiritual. Amém, amados? Espero que esse vídeo deixe da entendimento, que o meu objetivo é fazer tu entender do engano satânico que Satanás coloca nas pessoas. Então aqui eu coloquei 7 enganos satânicos do diabo. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal para que eu possa enviar outros vídeos que possa te esclarecer, porque quem lê a Bíblia, quem tem conhecimento das coisas de Deus, quem tem o chamado de Deus para ser um pastor, com certeza Deus vai usar ele. Tudo que eu falo aqui não é de mim, é da palavra de Deus. Amém, queridos? Se inscreva no meu canal. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Tudo vai dar certo na tua vida a partir de agora. Em nome de Jesus, receba essa bênção aí, em nome de Jesus. Amém.